Bom, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu perdi um pouco da vergonha. E segundo, porque eu queria muito contar um pouco, minimamente, qual é a história do feminismo, pra gente quebrar alguns estereótipos que a gente sabe que existe acerca das feministas, da Revolução das Mulheres e todas essas coisas. Então, assim, primeiro, eu preciso deixar bem claro. Algumas pessoas acreditam que o movimento feminista é uma coisa dessa década, desse século, da atualidade, dos anos 2000, que é coisa da internet, que é um bando de mulheres que não tem o que fazer e que vai pra frente do computador e começa a digitar um monte de baboseira e que no fim o que elas querem realmente é terminar, acabar com a família tradicional brasileira. Bom, não tem nada disso. O feminismo é um movimento histórico. Ele é muito antigo, muito mais do que todo mundo pensa, e no decorrer da história das mulheres é o que fortaleceu todas as lutas. Então o feminismo, ele é muito antigo. Talvez ele não tivesse esse nome que ele tem hoje, ele não tivesse as categorias que ele tem, ele não fosse da forma como ele é hoje, mas ele é muito antigo. Alguns historiadores acreditam que o início do feminismo se deu em 1792, ali junto com a Revolução Francesa, com uma escritora que se chama Mary Wollstonecraft. Acredito que seja assim. Em 1792, ela escreveu um livro que chamava-se Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Por quê? A gente vivia um momento de revolução e as mulheres resolveram pedir voto. Então, quando a gente escuta falar das sufragistas, eram exatamente essas mulheres que vinham reivindicando o direito ao voto. E a Mary foi a porta-voz delas quando escreveu esse livro, porque ela reivindicava os direitos das mulheres. Mas tem alguns outros historiadores que acreditam que tenha sido antes, com uma declaração de uma outra escritora, que se chama Olímpia de Gouges, em 1791. Essa declaração ela não foi aceita, então por isso que as pessoas aceitam mais que foi em 1792, com a Mary, junto com o movimento da Revolução Francesa, sufragistas e todas essas coisas. Naquele tempo, as sufragistas reivindicavam direitos ao voto, mas nessa época, as mulheres que reivindicavam votos eram mulheres de classe média, mulheres brancas, era aquela coisa, mulheres que já estavam mais estabelecidas. Por quê? Porque as mulheres negras, ou elas eram escravas, ou elas estavam lutando para sobreviver. Então, elas não tinham como pensar em voto, sendo que elas estavam lutando pela sobrevivência. Então, assim, esse foi o início mesmo lá atrás do movimento feminista. Depois disso, aconteceu muita coisa. Aqui no Brasil, a gente sabe que quem começou a falar sobre o movimento feminista no Brasil foi a Anísia Floresta, em 1832, então foi muito tempo depois. E a base do feminismo, como a gente conhece hoje, é o que a gente chama de segunda onda do feminismo. Quem trouxe foi a Simone de Beauvoir, que é a super famosa, todo mundo conhece. Em 1949, ela escreveu o livro O Segundo Sexo, que colocou-se aquele posto de mulher, aquela posição que as mulheres assumiam até então à prova, porque ela escreveu a sua célebre frase que dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Por que torna-se mulher? Porque essa mulher ela é uma imposição da sociedade, ela não é feita, não é uma característica biológica, essa mulher ela não é assim. Ela é toda imposta. Até hoje nós vivemos assim. Até hoje o ser mulher é o que é definido pela sociedade. Agora a gente vem conseguindo com mais força, as mulheres vêm se reconhecendo em outros papéis, mas nós já estamos vivendo uma era do pós-feminismo. A gente já teve 3 ondas do feminismo e agora a gente vive atualmente o pós-feminismo, que é essa das redes sociais, que é essa coisa mais ampla, que a gente consegue ter mais acesso. Então, olha o tanto que a gente teve que percorrer para conseguir minimamente reconhecer algumas coisas. E aí a gente começa a ver no dia a dia que muitos desses direitos querem nos ser tomados. Então, assim, eu resolvi gravar esse vídeo só para minimamente mostrar
que o feminismo é um movimento muito antigo e algumas coisas que eu pensei que dentro dessa linha que é imensa, porque se a gente for pensar, muito antes de 1792, 1791, a gente vivia com mulheres, principalmente negras, escravas, que brigavam por posição, Aqualtune, Chica da Silva, Dandara e muitas outras que assumiam quilombos, que assumiam-se dentro de uma luta. Então as mulheres elas vêm há muito tempo lutando pelos direitos. Talvez não se chamasse feminismo, mas isso não é coisa de agora. Então, nós mulheres não temos que aceitar essa posição que as pessoas vêm colocando a gente de que agora a gente vem reivindicar nossos direitos. Não, isso é coisa muito antiga. Então, bom, é isso que eu queria falar e quem sabe, né? Não consigo agora começar a gravar mais vídeos. Agradeço por quem apoiou o primeiro, que deu uma empolgação para gravar esse próximo. Obrigada, gente. Boa noite.